Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, meus amigos internautas. Estamos retornando ao nosso projeto Diário do Nordeste no Enem. Hoje com o fascículo 13 de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Pegando aqui as questões propostas, selecionei para vocês dois assuntos importantíssimos que estão contemplados inicialmente na questão de número 10. Vamos a ela, questão que envolve a competência diária número 7, a habilidade 24 da matriz de referência. E diz o seguinte, o texto base: regras gerais de segurança no trânsito para motociclistas. Primeiro, evite o uso dos freios nas curvas, reduza a velocidade antes ou utilize o freio motor. Ligue a seta bem antes de fazer a conversão. Evite encher demais os pneus, pois quando muito cheios, podem diminuir a aderência. Mantenha-os calibrados conforme o manual do veículo e de acordo com o peso da carga e dos passageiros. Nesse texto instrutivo, portanto, um texto injuntivo, no qual predomina a função referencial da linguagem e também conativa, porque o objetivo é instruir e dar conselhos, né, é comum a utilização de verbos no modo imperativo, a fim de provocar no leitor algum comportamento. No caso do texto anterior, depreende-se que o intuito é. A letra E diz o seguinte: ensinar aos futuros motociclistas a forma correta de conduzir as motocicletas? Não, ensinar aos motociclistas do presente. O termo do futuro torna o item equivocado. Na letra D, inibir ações imprudentes dos motociclistas porque o valor cobrado nas multas é muito elevado. Observe que não há relação aí com o preço das multas, e sim com a segurança dos motociclistas e do próprio fluxo do trânsito. Na letra C, passar a ideia de sugestão a fim de que o leitor sinta-se à vontade para seguir as regras ou não? Não, porque o verbo do imperativo ele tem um caráter de ordem, tem um caráter de orientação em tom imperativo, portanto, em tom de que algo que deve ser, obviamente, seguido. B, coagir os motociclistas a respeitarem as regras com a finalidade de favorecer o condutor dos carros? Claro que não. O objetivo é transmitir informações que podem diminuir o problema dos acidentes de trânsito e trazer mais segurança, tanto para os motociclistas quanto para todos os usuários do sistema de trânsito. Portanto, a gente nota aqui na questão 10 a presença de textos de natureza injuntiva, instrucional, em que o objetivo é trazer um conjunto de regras informativas e depois buscar o convencimento do leitor acerca dessas regras. Portanto, questão muito típica, muito interessante do Enem, que envolve exatamente a presença dos gêneros textuais injuntivos. E aí você contempla manuais de instruções, regras, cartazes de convencimento do público para procedimentos em determinadas situações cotidianas. Portanto, questão de número 10, letra A, e aí nós passamos aqui para a questão de número 17. Questão de número 17, ela traz o seguinte texto: caetanos e não caetanos deste Brasil tão plural concluem em uníssono: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E o que nos cumpre, a nós, servidores públicos em especial, é questionar e achar a resposta. De qual ordem tudo está fora? Nosso olhar recai hoje sobre realidades inéditas. E até a capacidade de ver a si e ao outro não é mais tão fácil. Olhos vidrados, virtuais, nem sempre virtuosos em ver o igual em sua diferença, piscam sem reter o antes visto. O trecho anterior é parte do discurso da magistrada Carmen Lúcia Antunes ao tomar posse como ministra do Supremo Tribunal Federal. A maioria das opções linguísticas da ministra, nesse fragmento, mostra uma preferência por que linguagem? Linguagem coloquial na letra A, pois ela recorre ao cancioneiro erudito brasileiro? Claro que não. Nós estamos numa situação formal, não é? Então, o coloquialismo é para uma situação de fala e não numa situação de um discurso dessa monta. A linguagem jurídica, pois ela faz uso de termos técnicos específicos dessa área, seria até de se esperar que ela utilizasse essa linguagem, mas note que ela usou, embora em uma situação formal,
uma linguagem que flerta com o literário, uma linguagem que flerta com o poético, uma linguagem que flerta com a conotação, ao se referir, por exemplo, a caetanos e não caetanos deste Brasil, ao falar em olhos vidrados e virtuais, nem sempre virtuosos, criando aí até um efeito de rima interna ou aliteração. Portanto, aqui elementos de natureza poética, pois algumas palavras foram empregadas em sentido conotativo, né? A linguagem regional, pois há uma grande quantidade de arcaísmos do dialeto brasileiro, não, porque a linguagem regional ela é marcada pela fala sertaneja, a fala do homem do campo, a fala do interiorano, é a variante diatópica, o que não se confirma no texto. E a letra E, a linguagem informal, sim, até um certo grau de informalidade, mas veja o que vem em seguida, pois a desobediência gramatical facilita a compreensão de sua escrita, isso é incoerente. Né? Nem há uma desobediência gramatical e nem isso é necessariamente um termo de facilitação da compreensão. Portanto, o que se observa na questão 17 é a presença, embora na situação de um discurso tomando posse num cargo federal de grande importância e grande monta, ela optou pelo subterfúgio da linguagem conotativa, pelo uso de elementos de literariedade, tornando a sua fala mais subjetiva, mais emotiva e para, desse modo, tocar de modo mais conotativo o coração daqueles que a ouviam no momento de sua fala. Portanto, para a questão 17, resposta correta, letra C, de competência, que é o que nós temos a oferecer para vocês aqui na nossa escola e nesse belíssimo projeto Diário do Nordeste no Enem. Um fortíssimo abraço a todos os internautas e até o nosso próximo encontro. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.